aqui essa tarde com uma sessão incrível, assim como todas nessa XConf 2022. Aqui a gente vai falar com a Alessandra Ruggiero, que é analista de negócios, e veio nos contar cases reais de produtos de dados, entendendo conceitos e aplicações práticas. Alessandra, fique muito à vontade para compartilhar sua tela e seguir com esse bate-papo. Boa tarde. Como a Nay falou, meu nome é Alessandra, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, loiros, lisos. Eu estou aqui vestida com a camisa do evento, não aparece muito, mas é camisa azul escuro, né, azul marinho, do evento. E o meu fundo, ele também é da mesma cor da minha camisa, também azul marinho, também do evento. Bom, produtos de dados, entendendo conceitos e aplicações práticas com cases reais. Eu gostaria de começar com uma afirmação feita pelo ex-diretor de dados da Gartner, Nick Heldke, lá em 2018, que vocês provavelmente já leram algum artigo ou pesquisa, porque mesmo sendo lá de 2018, ela é uma afirmação ainda muito utilizada, principalmente por especialistas, quando eles usam para contar sobre algum desafio de dado que eles estão tendo na atualidade. Então, ele diz que 85% dos projetos de dados falham e são cases de insucesso. E aí, depois que falham, a gente acaba se perguntando, né? Principalmente os gestores acabam lá se perguntando, meu Deus, por quê? Por que que falham, né? E aí, na sua grande maioria, os gestores, ou até a gente mesmo, acaba dando a resposta, ou eles recebendo essa resposta de que o problema não é a tecnologia, são vocês, certo? E essa resposta, ela acaba sendo ainda incompreendida pelos gestores, né? E aí, às vezes, eles pensam, como assim não é a tecnologia? O que é, então? Certo? Funcionou lá para a Netflix, eles acabaram ganhando milhões com aqueles algoritmos de análise de perfil e recomendação de filmes, séries para os usuários que assistem. Eu contratei até o engenheiro de dados que implementou aquele algoritmo. Como assim não é a tecnologia? Pois bem, como tudo na vida, tem-se formas, ciclos, metodologias e degraus para se alcançar o objetivo final, certo? Não é diferente para um produto de dados. Mas assim como nessa estrada que a gente está vendo aqui, é preciso entender para onde a gente quer ir, para onde queremos ir. Para sabermos, então, qual seria a estrada que a gente quer pegar. Porque a necessidade de startar o ciclo, de startar o caminho ao qual a gente quer percorrer, ele vem atrelado a uma estratégia. A gente precisa saber para onde a gente está indo. É ela que vai nos nortear ao qual caminho a gente deve seguir. Então, a estratégia não é a mesma para todas as empresas, para todos os clientes. Então, por isso que o algoritmo utilizado lá na Netflix não vai ter o mesmo resultado, os mesmos milhões com outra empresa, porque as estratégias, os problemas são diferentes. Por isso, antes mesmo de dar início a todo e qualquer projeto, seja ele de dados, né, nesse nosso caso, projeto de dados, a gente precisa dar início a partir de uma fase inicial, uma fase antes aqui, que é a chamada tríade de pensamento de produto. Então, o que é, né, essa tríade? É onde a gente starta, onde a gente começa, então, observando, investigando, para que, então, tenhamos o entendimento. Essa tríplice nos permite, então, entender a usuária, suas dores e como ela se comporta. Quais são os problemas estratégicos que ela quer que sejam solucionados? A partir daí, dessa definição da estratégia, para que a gente vai ter, então, né, o nosso norte para termos e produzirmos produtos realmente úteis e que possam ser amados pelas nossas pessoas, pelas nossas usuárias. Essa habilidade, inclusive, ela é chamada de pensamento de produto ou mesmo senso de produto.
Segundo Julie Wall, o pensamento de produto, ele é definido como a habilidade de saber o que torna um produto útil e amado pelas pessoas. Ela menciona ainda que estas habilidades, as quais a gente comentou agora, elas são totalmente treináveis, você não precisa nascer com. Elas são totalmente treináveis e que devem estar não só no time de produto, mas com todas as envolvidas no projeto e ao longo de todo o ciclo. Porque pensar no produto por si só não é suficiente. Você também precisa ser capaz de aplicar o pensamento de produto para, então, atenção aqui, projetar e construir em direção a melhores resultados. Então, trazendo um pouco para o nosso foco aqui de produtos de dados, quando Julie Wall nos coloca ao longo de todo o ciclo, isso quer dizer que, ao olharmos no ciclo de inteligência, onde temos ali, né, aqui algumas fases, então, por exemplo, aqui a fase de dados, a fase de informação, a fase de insights, decisões, e lá no final, a fase realmente de ações, né, onde a máquina executa não só decisões, mas ações também. Então, percebam que, mesmo nesse ciclo, não estando descrito especificamente o pensamento de produto, ele precisa sim e deve seguir constante a cada fase. Não só lá no inicial, quando a gente quer entender o que tem que ser feito, mas ao longo de cada fase, com todos os envolvidos no projeto. Fazendo com que, a todo momento, se faça, né, aquela reflexão do porquê nós estamos aqui, porque o que estamos fazendo, quem vai utilizar, né, isso que nós estamos fazendo, quais problemas vamos resolver, qual estratégia foi definida lá no início ao qual esse projeto está totalmente linkado, a fim de novo, conforme a Julie nos colocou, projetar e construir em direção a melhores resultados. Ou seja, podemos, então, perceber falhas, desvios ou mesmo mudanças necessárias para que, ao término do nosso ciclo, o produto que a gente está construindo, ele ainda atenda à necessidade do cliente, à necessidade da nossa cliente lá no final do processo. Então, a importância dessa reflexão no todo é, caso a gente precise, então, em algum momento, refletir se esse produto, se a gente ainda está atendendo aquilo que a gente está se propondo, e, caso necessário, a gente, então, proponha e verifique a necessidade de mudanças, né? Para a gente sempre focar que chegar lá no final, a gente tenha, então, a necessidade do cliente atendida, nenhuma surpresa. Além disso, por causa da sua complexidade, né? Os produtos de dados, eles tendem a levar um tempo um pouco maior na sua execução. Às vezes levaram, né, um ano e meio, algum tempo a mais. Mais um motivo, então, para que o pensamento de produto ele esteja ali naquele momento presente. Inclusive, como forma, né, como um norteador, direcionando até mesmo o planejamento de entrega de valor à usuária. Então, ela também norteia e nos ajuda, permitindo, então, um planejamento de entrega incremental, entregando valor e gerando feedbacks. Então, esse pensamento, essa entrega de valor, nos ajuda a ter um feedback constante para entender se a gente está ali no caminho correto, né? E essas entregas incrementais, esses feedbacks, então, em diferentes fases daquele ciclo que a gente viu, né? Não só lá no final, no objetivo final, às vezes, que é o da própria cliente. Para nos ajudar, então, neste planejamento das entregas incrementais e entender, a gente precisa entender os tipos de produtos de dados possíveis em algumas dessas fases, né? Que tipo de valor a gente pode estar entregando em algumas dessas fases aí que a gente tem no nosso ciclo de inteligência. Então, bora ajudar aqui. Esse aqui é o nosso entregadorzinho de valores.
vamos entender um pouquinho como ele pode, ao longo do caminho, entregar um pouquinho de valor e fazendo com que o nosso cliente fique cada vez mais apaixonado pelo nosso produto. Então, segundo o Simon Regan, que ele é referência global, né, em Data Products de Machine Learning, os produtos de dados, eles podem ser caracterizados em 5 tipos. São eles, então, dados brutos. Esse aqui, a gente não vai focar hoje, porque, de acordo com várias biografias e referências, essa categoria não é reconhecida como uma categoria de entrega de produto, porque a gente não entrega valor para o usuário. Então, a gente não é o nosso foco aqui, tá? A gente vai acabar focando em todas as outras 4 e os cases em cada um deles. Então, as outras fases são dados derivados, suporte à decisão, algoritmos e decisão automatizada. Bora, então, entender um pouquinho de cada um desses tipos e ver um case atrelado para vocês entenderem um pouquinho do valor que é possível entregar e planejar para talvez os clientes de vocês. Então, começando aqui com dados derivados. Essa categoria ela nos permite entregar dados que podem ser úteis e confiáveis e que podem ser utilizadas pelas usuárias, aqui, importante, por acesso via API para consulta de banco de dados, certo? Então, aqui, nessa fase, o nosso entregador pode deixar um pouquinho de valor ali na fase de informações, onde a gente está fazendo o processamento dos dados, né? A limpeza, a organização, criação, talvez, de uma base, uma base de dados mestre, né? Para acesso e fornecimento de informações de consulta de API, talvez até para outros softwares. Então, aqui no nosso primeiro case, a gente tem uma empresa de varejo. Essa empresa em específico, essa cliente, ela estava tendo diversos problemas por terem aqui, nesse caso, uma fonte de dados históricos dos seus preços de venda de produto totalmente falha, desestruturada. Aqui, elas tinham até alguns dados faltantes, duplicados e desatualizados. Com isso, os times de analistas e cientistas, eles sofriam muitos problemas por utilizar essa base de dados na construção de seus produtos de dados internos. E também, quando a utilizavam, por ser uma base de baixa qualidade e confiança, né, esses dados eles não representavam a realidade do contexto da empresa, né? Então, sendo necessário até consultas externas, a planilhas externas para ver e bater e ter as informações realmente verídicas. Então, nesse caso, o que foi criado, né? Nesse caso, foi criada uma nova base histórica, utilizando como referência ali, utilizando para a construção dessa nova base, essa base existente e outras também, outras bases como fonte, variáveis internas e externas, tá? E com isso, o cliente obteve, então, uma base de dados realmente confiável e utilizável, principalmente aqui, lembrem-se lá do ponto que a Julie nos colocou, utilizável, que poderia, então, ser consumida por diferentes times, né, daquela empresa, não sendo mais necessária a utilização de planilhas externas para controle dessas informações. A nossa próxima categoria, o nosso próximo tipo de produto, seria o suporte à decisão. Aqui, fornecemos, então, informações às usuárias, podendo elas aqui, nesse momento, ser técnicas, usuárias técnicas ou não técnicas, e essas usuárias, importante essa informação, essas usuárias, por sua vez, vão, então, interpretar, analisar e tomar as decisões. Então, o nosso produto aqui, ele serviu, neste momento, nessa fase, como um apoio à decisão.
a usuária que toma a decisão baseada nos insights que ela obteve ao visualizar o nosso produto, ao resultado aqui que a gente tem. Nesse momento, então, o nosso entregadorzinho de valor, ele pode entregar esse tipo de valor na nossa fase de insights, na fase número 3. Nosso case com relação a esse tipo de produto é referente a uma empresa de análise e consultoria financeira. A ideia aqui desse cliente era trabalhar em cima do cliente dele. Então, ele queria vender mais consultoria financeira para o público de startups da linha SaaS. Então, esse público-alvo, ele foi identificado, né, pela cliente como um potencial por precisar de ajuda com análise de saúde financeira e entender como agir, né, tomar ações. Então, aqui a necessidade era prover uma consultoria para essas empresas que, como elas cresciam muito rápido, né, por ser uma startup, elas não tinham tanto esse histórico de conhecimento de empresas talvez maiores que já sabem por que estão desse jeito aqui, como agir nesse momento para alinhar e tudo mais. Então, nesse case, foi criada, então, uma plataforma de análise de dados financeira que oferecia a geração automática de dashboards para análise financeira para esse público, para as startups e SaaS. O seu acesso era totalmente gratuito e a própria startup, né, ela poderia, então, a partir ou de integração com API ou importação de arquivos, ter acesso a esses dashboards. E esses dashboards, então, eles próprios das startups poderiam ter insights baseados nesses dashboards provenientes da ferramenta e gerar, então, decisões de ação em diversas áreas da sua empresa. Ou então, outra possibilidade dentro da ferramenta era também solicitar uma consultoria com a empresa da ferramenta de análise financeira para verificar, então, ter esses insights baseados nas informações apresentadas pela nossa ferramenta e mostrar para a empresa, dar ideias de como agir, tomar decisões de melhoria do seu processo de acordo com isso. Então, a outra categoria que a gente tem é a de algoritmos. Aqui, nós temos, então, nessa categoria, os algoritmos sendo alimentados por dados e executados por meio de treinamento específico. Com isso, os próprios algoritmos são capazes de retornar sugestões, recomendações para, então, uma tomada de decisão. Importante aqui, ou seja, a inteligência faz uma interpretação, analisa e sugere para os usuários uma ação. Então, aqui, o próprio algoritmo está sugerindo a ação. No anterior que a gente viu, é um apoio à decisão. Nós fornecemos informações e os usuários analisam, têm os insights e tomam a decisão. Aqui em algoritmos, então, o próprio algoritmo analisa e interpreta e sugere uma recomendação para os usuários. Então, aqui, a gente entrega valor, então, nas decisões, na fase de decisões. O nosso case é com relação à energia elétrica, mais precisamente na sala de controle. Então, nessa sala de controle, tinham, então, os operadores de tempo real que executavam de forma totalmente manual ações emergenciais, ou seja, não preventivas, de acordo com as informações recebidas no painel de controle. Então, onde tinham que, rapidamente, ver as informações fornecidas pelo painel de controle, analisar, decidir o que tem que fazer e ainda, efetivamente, realizar a ação. Percebam aqui que, diante de tudo isso, nesse ambiente estressante, se tratava, então, de um trabalho muito oneroso e, com certeza,
muito averso a falhas, até pelo ambiente, né? Pelo fato do estresse, ter que decidir, agir rapidamente, porque é uma situação de urgência. Então, nessa situação específica, o que foi criado, né? Foi criado um algoritmo de inteligência artificial que, de acordo com algumas informações, sugeriam-se correções antecipadas, ou seja, de forma preventiva, não só emergencial, como era anterior. De forma preventiva e para situações emergenciais, a gente ainda alertava de forma totalmente priorizada com sugestões de ações para o operador que estava lá na sala de controle. Então, percebam que aqui trouxemos uma grande melhoria na qualidade de vida desses profissionais, dos operadores, e também na qualidade do serviço, a partir do momento que nós não estava mais tratando apenas de emergência, mas também de forma preventiva. O terceiro e último aqui dos tipos de produtos que a gente vai conversar é decisões automatizadas. Aqui, vocês provavelmente é um dos casos que mais ouve, se tem exemplos, né? Mas aqui a ideia é terceirizarmos toda a inteligência de um determinado domínio, onde a máquina é responsável, então, em executar decisões, aqui eles decidem e executam, de um processo totalmente automatizado e fornece autonomamente recomendações e sugestões como parte das suas ações. Então, aqui não tem necessidade de interação humana, é uma ação totalmente máquina. Aqui, o nosso entregador, ele vai deixar um pouquinho de valor aqui na parte de ações do nosso ciclo. O nosso último case, atrelado a essa decisão automática, é uma instituição financeira. Então, até aqui, vocês provavelmente já devem ter recebido e-mails com sugestões de produtos bancários do seu próprio gerente. Aqui, nesse caso dessa instituição, esse envio ele era totalmente manual, feito pelos próprios gerentes. Então, eles precisavam, além de fazer análise, né, para verificar os perfis, eles também faziam o envio dessas sugestões para toda a sua carteira de clientes. Então, pelo fato de ser um processo totalmente manual, claro, ele também era averso a falhas, né? Pelo fato de que ele estava lá fazendo uma análise do perfil da sua carteira e também pouco efetivo. Poucas pessoas se identificavam com aqueles perfis, aqueles produtos que estavam sendo enviados. Então, aqui foi criado, então, um processo totalmente automatizado, onde a aplicação ela conseguia identificar os melhores pacotes para cada perfil e, após isto, a própria ferramenta realizava o envio das propostas para os clientes, não sendo necessária qualquer intervenção dos gerentes, tornando assim, então, o processo mais efetivo, a partir do momento que eu tenho uma conexão maior com o perfil e pacote sugerido, e também os gerentes estavam focando em outras atividades mais estratégicas, dando ênfase a outros pontos. Então, se a gente olhar aqui o nosso ciclo de inteligência, onde talvez o cliente receberia um valor somente lá no final, a gente acabou entregando, como a gente viu aqui, um pouquinho de valor em cada uma das fases, em diferentes fases do ciclo. Tudo isso porque os produtos de dados que foram entregues, eles estavam totalmente conectados com a estratégia de negócio de cada um dos clientes. E esse é o princípio base da inteligência empresarial. É a aplicação ao produto de dados, atender, estar linkado junto com a estratégia de negócio. Então, aqui, claro, aqui na palestra, a gente acabou separando vários cases, né, com diferentes assuntos, tópicos, para vocês terem uma abrangência maior de visualização desses valores. Mas é possível ter um projeto de grande porte, né, onde você precisa, talvez, gerar uma ação totalmente automatizada lá na fase número 5, porque você precisa passar por todo o restante para chegar naquela fase, mas, estrategicamente, trabalhando com o pensamento de produto, como a gente viu até o momento, a gente consegue planejar
a nossa entrega ao longo do processo, de forma que a gente vai entregando um pouquinho de valor a cada fase e, além de fazer com que o nosso cliente se apaixone a cada fase um pouquinho mais pela gente, a gente consegue captar os feedbacks e realinhar a rota e a nossa execução de acordo com a estratégia que talvez mudou ou talvez não foi tão interpretada. Alguma coisa pode ser identificada e nos ajudar a levar, então, como a Julie colocou, nos permitindo manter a direção correta em busca dos melhores resultados. E aí, depois de todo esse entendimento, né, de entendermos o porquê daquela frase que o problema não é a tecnologia, é você, eu te pergunto, você vai deixar o seu projeto entrar para a estatística de Gartner, onde ele diz lá que os 85% dos produtos de dados falham, ou você vai vir lá para o time da Julie, que nos mostra, né, que para gerar produtos úteis e amados, precisamos, então, manter o nosso pensamento de produto vivo em todos os ciclos, para, então, linkando, né, os nossos produtos de dados com a estratégia. Já se decidiu para qual grupo que você vai entrar? Eu queria agradecer muito a presença de vocês e, principalmente, agradecer a Luma Correia, que é Product Manager aqui na TOTVERS também, que pariu comigo na construção dessa palestra, com a inclusão de alguns cases aqui para apresentar para vocês. E agradecer muito aí a vocês pela presença. E caso vocês queiram, vocês tenham interesse de gerar produtos onde seus clientes vão amar e ter experiências incríveis, vem com a gente, que a gente está com muitas vagas abertas na área de dados também. A gente se encontra nas próximas sessões. Um abraço!